Como entender o seu perfil de investidor, entender os produtos que são mais adequados para esse perfil e montar uma carteira adequada a esse perfil. Nessa live eu vou falar justamente sobre isso, né? Vou detalhar um pouco sobre algumas coisas que é preciso que o investidor fique atento, né? Para que ele consiga entender o seu perfil de investimento, e esse eu considero que é o primeiro passo. E também vou falar um pouco sobre cada uma das classes e até sobre alguns produtos que vão ser adequados para esses perfis que eu vou explicar ao longo da primeira parte da live, né? Então, já peço aí, caso você ainda não me siga, me segue aqui no Instagram. Se está vendo pelo YouTube, também se inscreva no canal. Primeiro, por que é importante entender perfil de investidor, né? Por que isso é um passo que vem antes de tu realmente começar a investir, antes de tu começar a escolher algum produto de investimento? Porque se tu não tiver bem claro por que tu está fazendo isso, por que tu está investindo, onde tu quer chegar, e tu não saber como tu vai te comportar com algumas oscilações que o mercado vai acabar fazendo ao longo do tempo que tu vai investir, provavelmente as tuas decisões vão ser erradas, provavelmente tu vai acabar se frustrando com o mercado financeiro e vai acabar saindo do mercado financeiro e voltando para produtos tradicionais, como poupança, por exemplo, né? Que, como eu já falei em outras lives, é um produto que não faz o menor sentido do ponto de vista de risco e retorno. Mas, por alguns investidores não entenderem o seu perfil, eles acabam investindo em produtos que eles não conhecem, em classes que não faz sentido para aquele perfil. Então, é necessário que o investidor primeiro faça essa análise de como ele vai se comportar ao longo do tempo que ele vai permanecer com os seus investimentos. Esse conteúdo ele é direcionado para investidores que já tenham contato com o mercado financeiro, mas tranquilo também para quem ainda não tem um conhecimento muito aprofundado e está buscando justamente entender um pouco mais sobre investimento, né? Porque, como eu falei, o tema dessa live hoje é um tema necessário para quem está começando a investir. Mas eu digo que esse é um conteúdo também direcionado, principalmente direcionado para quem está há algum tempo no mercado, porque é comum o investidor já estar no mercado e não ter uma carteira compatível com os objetivos dele, compatível com o quanto ele aceita de risco. Então, é direcionado para os dois públicos, para quem está começando, para já começar certo, e para quem já está no mercado há algum tempo, para ajustar a sua carteira e não passar por tanta volatilidade, não passar por por tanta dor de cabeça no mercado financeiro, porque não é esse o objetivo, né? Não é essa a ideia em se investir. Então, como eu falo em algumas lives aqui, a ideia é montar uma carteira de investimento que não te cause preocupação, né? Tu tem que ter ali um instrumento de proteção do teu patrimônio e de multiplicação do teu patrimônio, e não algo para te preocupar, né? Então, esse que é um ponto extremamente importante. Então, tem essa ideia de entender bem o seu perfil de investidor, é, é todos os investidores que têm um bom desempenho ao longo de um período muito grande, eles primeiro fizeram isso, né? Tem até uma frase do Peter Lynch, de que tu deve primeiro entender os produtos que tu está investindo, né? A frase dele, na verdade, invista naquilo que você conhece, né? Então esse é um ponto extremamente importante para essa primeira análise. Tu quer saber qual é o teu perfil, tu quer saber onde tu deve investir, tu tem que partir de que tu deve investir nos produtos que tu conhece e em produtos que atendam os teus objetivos como investidor. Então eu elenco essa como a primeira coisa que tem que ser feita, né? Entender o que você quer, por que você está investindo, qual é o seu objetivo. E o objetivo pode ser o objetivo mais variado possível, né? Porque depois disso é que você vai encontrar o produto mais adequado. Não existe uma carteira de investimento que seja adequada para todos os investidores. Isso simplesmente não existe, né? Então, eu aqui na consultoria mesmo é comum receber alguns clientes que vão lá e veem em alguma rede social de algum influencer algumas carteiras recomendadas, imaginam que é só pegar aquela carteira de investimento e aplicar na sua realidade, quando na verdade isso não faz o menor sentido.
não faz o menor sentido, porque uma carteira de investimento tem que ser compatível com os objetivos. Se a pessoa vai investir para fazer uma viagem daqui a 2 anos, ou se ela vai investir para alcançar uma renda passiva daqui a 40 anos, os produtos que vão estar nessa carteira, as classes que vão estar nessa carteira, são completamente diferentes. Então, esse é um ponto extremamente importante, né? Antes de começar a investir, tu tem que entender por que eu estou investindo. Eu tenho tempo para ficar com uma classe que pode oscilar por 10, 15 anos, como é o caso de renda variável, por exemplo, porque depois disso é que tu vai conseguir escolher a classe mais adequada, né? Então, como eu falei, né, muitas vezes as pessoas entram no mercado financeiro, investem em ações, por exemplo, imaginando que vão ter um lucro fácil por alguma notícia ou até por alguma recomendação inadequada, e o que acaba acontecendo é que se frustram porque é normal, o horizonte de investimento, eu costumo falar isso nas lives, o horizonte de investimento para quem investe em renda variável é acima de 10 anos. Né? Tu vai entrar nessa classe se tu tem a possibilidade de permanecer nela por mais de 10 anos. E isso poucos investidores têm. Né? Até eu conheço um nome que é a referência aqui no mercado financeiro, para mim pelo menos, que é o Philip Spitzer, que é o CEO da empresa que eu trabalho, que fala que, na verdade, renda variável tu deveria ter um horizonte de mais de 20 anos. Então, esse é uma visão assim um pouco mais conservadora até das que eu costumo apresentar aqui na live, mas é uma visão que é extremamente interessante, né? Tu tem que entender que o ciclo de empresas, o ciclo da renda variável, o ciclo de uma economia pode passar por um período de queda por um grande espaço de tempo, né? Então, quando tu vai investir numa ação, o preço dela, ela reflete as expectativas com relação ao futuro. Né? Não interessa tanto o que está acontecendo hoje, sim o que vai acontecer no futuro. E se essas expectativas se tornam ruins, e se tornam ruins por um grande período, a renda variável pode permanecer caindo por 5, 6, até 10 anos. Né? Então, primeiro tu precisa entender isso, né? Voltando ao assunto inicial. Primeiro tu precisa entender se tu está disposto a permanecer por todo esse tempo enfrentando um período de queda, ou se os teus objetivos como investidor te permite isso. Então, o primeiro ponto é esse, né? Entender quais são os seus objetivos enquanto investidor. O segundo é essa parte que eu já comecei a falar, que é entender o seu grau de aversão a risco. O quanto você aceita essa volatilidade. Se você permanecer em uma determinada classe e ela caia, por exemplo, 40%, 50%, você vai permanecer naquela classe ou simplesmente vai vender ao invés de aproveitar uma oportunidade que está surgindo ali, né? Que supostamente está surgindo, né? Porque a gente não tem como ter certeza sobre isso também. Se a sua resposta for que não, que você vai sair, então aquela classe não é uma classe adequada para o seu perfil. Então você precisa entender isso, né? Entender primeiro quais são os seus objetivos e depois qual é o seu nível de aversão a risco. Tem algumas classes que, para quem é mais conservador, e não é problema ser conservador, né? Até se os seus objetivos forem alcançados sendo conservador, é melhor você ter uma carteira conservadora. Então esse é o segundo ponto. Só que tem outras coisas que às vezes passam um pouco despercebido que é importante também ser considerado na hora de você fazer a sua análise, né? E aqui eu estou falando para aquele investidor que não vai simplesmente aceitar o que o suitability ali da corretora vai indicar, e sim quem está tentando realmente entender o seu perfil, né? E montar uma carteira adequada. A sua idade é importante, né? Porque, como eu falei, quando você tem um horizonte maior de investimento, você pode colocar algum produto ali com um pouco mais de volatilidade, um pouco mais de risco, desde que você aceite esse risco. Então, como eu falei, renda variável, você pode aceitar ali, você pode ficar por uns mais de 10 anos, por exemplo, enfrentando um determinado ciclo. Se você tiver esse espaço de tempo ainda até alcançar seu objetivo, pode ser que seja uma classe interessante. Mas a idade, então, acaba sendo um ponto importante também. Conhecimento sobre o mercado financeiro. Esse é um ponto que é um aspecto que está muito conectado com como você vai reagir às oscilações do mercado, né? Que é o segundo ponto que eu falei lá,
que é o grau de aversão a risco. Então, se você não entende uma classe, e aí foi até a frase que eu usei lá para iniciar, se você não entende uma classe, se você não entende um produto de investimento, é melhor você não ter ele na carteira, né? Porque a primeira queda que tiver, você não vai entender por que caiu, e aí você vai acabar se desfazendo, né? Quando, na verdade, se você tivesse uma estratégia bem definida, uma carteira diversificada, uma estratégia de rebalanceamento, você estaria comprando nesse momento, né? Estaria fazendo exatamente o contrário do que você acabou fazendo. Então, é importante ter conhecimento sobre produtos de investimento também. Então, eu considero esses os 4 pontos mais importantes, né? Você ter claro quais são os seus objetivos, você saber o quanto você aceita de volatilidade, você entender o tempo, né? Vai ser influenciado pela idade que você tem, como eu falei, e também conhecimento a respeito dos produtos que você está investindo. Invista naquilo que você sabe, que você conhece, principalmente que você entenda como é o desempenho daquele ativo na economia real. Isso é um ponto bem importante também. Bom, mas falando um pouco sobre classes mais adequadas, né? Primeiro, entrando na parte de renda fixa. Muitas pessoas imaginam que a renda fixa não tem risco, né? Que é só para investidores conservadores, quando na verdade não. A renda fixa ela tem um papel importante para todo tipo de carteira, seja para uma carteira mais agressiva ou para uma carteira conservadora. E dentro da renda fixa tem diferentes tipos de remuneração que são mais adequadas para cada um dos perfis. Então, normalmente os produtos básicos de renda fixa são divididos em 3 tipos de remuneração diferente. Um que é pós-fixada, outro que é híbrido, né, que é normalmente a IPCA mais alguma coisa, mais uma taxa pré-fixada, e outro tipo que é totalmente pré-fixado. A classe que representa o maior risco é aquela que é pré-fixada, independente se for marcada a mercado ou não. Marcada a mercado é quando fica oscilando diariamente, né? Porque essa parte pré-fixada, ela vai oscilar muito conforme a mudança na taxa de juros. Qualquer mudança na taxa de juros acaba impactando o preço daquele ativo de renda fixa. Então, pré-fixado representa mais risco. É claro que dentro de a renda fixa uma classe de investimento um pouco mais conservadora do que renda variável, isso é bastante óbvio. Mas pré-fixado representa mais risco do que híbrido e do que pós-fixado. Depois, os títulos que são híbridos representam um pouco menos de risco do que a pré-fixada, mas mais risco do que a pós-fixada. Então, justamente essa parte pré-fixada, né, você tem IPCA mais uma taxa, 6, 7% ali. É justamente esses 6, 7% que vai fazer com que o preço do título oscile. Então, eu já dei alguns exemplos em outras lives, né? Por exemplo, você tem um título que vai te pagar R$100 no futuro e a taxa de juros ao longo daquele período ali é uma taxa de 10%, o preço dele hoje é 90 e poucos, 91. De forma que 10% em cima de 91 vai dar os R$100 no futuro. Agora, se a taxa de juros nesse período sai de 10% e vai para 20%, o preço do título hoje cai. Então é por isso, ele vai continuar te pagando os R$100 que ele te prometeu lá no futuro. Agora o valor presente fica oscilando todo o tempo. O que não vai acontecer com um título pós-fixado, que vai te pagar, por exemplo, 100% do CDI. Esse título vai estar sempre oscilando para cima. Ele não vai, o máximo que vai acontecer é você ganhar menos com aquele produto. Agora você precisa ter, para uma carteira diversificada, você precisa ter todas essas classes aí. Porque vai se beneficiar, cada uma delas vai se beneficiar com cenários diferentes da taxa de juros. Agora, a proporção que você deve ter de cada uma delas depende de qual é o seu perfil de investidor. Então, investidores que são mais conservadores, eles devem ter mais títulos pós-fixados do que pré-fixados. Isso é extremamente importante, né? Não que você não vai ter uma parte pré-fixada que vai se beneficiar com queda na taxa de juros, né? Que aí vai acontecer justamente o contrário daquilo que eu falei no exemplo ali. Mas você precisa ter todas essas classes, só que em proporções diferentes. Então, se você é um investidor mais agressivo, você pode ter proporções parecidas entre todas essas classes aí.
de forma que você vai enfrentar um pouco mais de volatilidade, tendo a parte pré-fixada, mas vai se beneficiar de qualquer cenário de taxa de juros. E um outro ponto que impacta muito na renda fixa é o prazo, né? Então, títulos que têm um prazo maior, em finanças nós chamamos de duration, né? Que é o tempo que esse título vai demorar para te devolver o dinheiro que tu investiu. Quanto maior essa duration, maior esse período que tu vai permanecer com o teu dinheiro investido, maior é a volatilidade dele. Então, esse é um ponto importante, né? Quando você compra uma NTNB, por exemplo, lá para 2060, você está comprando um produto com um alto nível de volatilidade, né? Totalmente, muito mais volátil do que um produto para 2026, por exemplo, 2027. Então, esse é um outro ponto que tem que ser considerado quando você investe em renda fixa. Qual que é o prazo? O prazo vai te trazer mais volatilidade. E volatilidade representa o risco que está embutido ali dentro, né? Então, prazo, tempo que tu vai permanecer com o teu dinheiro investido em um produto representa mais risco, né? Então, a volatilidade, eu costumo falar isso nas lives, a volatilidade te mostra o real risco que tem dentro daquele produto, né? Por isso que normalmente eu me posiciono aqui, normalmente não, sempre eu me posiciono a favor de marcação a mercado. Aí você está vendo qual é o risco que tem dentro daquele produto. Muito melhor você ver e passar por um pouquinho de dor de cabeça ali do que simplesmente você não ter o seu dinheiro de volta, como foi o caso de lojas americanas, por exemplo, de outras empresas aí que acabaram não conseguindo quitar as suas dívidas. Então, mais uma vez, volatilidade mostra, deixa claro para o investidor qual é o risco que ele está correndo. E aí sobre renda variável, eu já falei também, renda variável é uma classe mais adequada para investidores que são mais agressivos, né, e que tem um período maior aí, que conseguem ter um período maior de permanência nessa classe, que tem um horizonte de investimento maior. Porque, como eu falei, é uma classe que pode enfrentar um longo ciclo de queda, assim como um longo ciclo de alta. E você tem que ter bem claro isso antes de começar a investir. E definir qual que é a porcentagem adequada para o seu perfil e não mudar ela em função de uma alta muito exagerada ou uma queda muito exagerada. Se estiver caindo, se essa proporção estiver caindo na sua carteira, o que você tem que estar fazendo é comprando mais. Obviamente que se você tiver produtos adequados ali, né? Produtos que façam sentido, que já tenham uma certa diversificação. Porque investimento não é aposta, né? Então você não pode simplesmente apostar numa empresa, ou pelo menos não é o mais adequado. Então esse é um ponto bastante importante também. A renda variável por si só já é uma classe que precisa que tu tenha um horizonte longo e que tu tem que aceitar um maior nível de volatilidade, porque isso faz parte dessa renda variável. E um outro aspecto importante, né, entrando nessa questão de renda variável, não interessa tanto o momento, né? O momento não é o mais importante. Tu tem que definir qual é o percentual que tem que ter na tua carteira e simplesmente seguir isso. Muitas pessoas imaginam que renda variável vai ser muito impactada por eleições, vai ser muito impactada por questões políticas, vai ser muito impactada por questões que envolvam negociações internacionais, aspectos de exportação e tudo mais. É verdade, isso acontece. Só que sempre vai ter algum fato acontecendo. Sempre vai ter alguma coisa que vai estar impactando a renda variável. Então, todos os dias a renda variável vai ter alguma coisa que vai afetar o desempenho daquela ação, o desempenho daquele fundo imobiliário. Sempre vai ter um problema, digamos assim. Então, não adianta nada você ficar tentando prever qual vai ser o problema. Ou ficar esperando passar algum problema. Depois que passar aquele problema, vai vir outro. E você pode ter simplesmente perdido a oportunidade por ter ficado tentando adivinhar o momento certo. Então, defina a proporção que você tem que ter daquela classe na sua carteira e simplesmente vá rebalanceando, né? É interessante ter uma margem, né, de qual é o mínimo que você aceitaria e qual é o máximo que você aceitaria. Isso para qualquer classe de investimento. Então esse é um outro ponto bem importante, né? Renda variável, e aí voltando ao perfil de investidor, quando você é um investidor que tem um perfil mais agressivo, né? E aí eu acabei não falando sobre isso no início da live. Normalmente se define investidor conservador, investidor moderado e investidor agressivo, né? Então o conservador é aquele que vai
prezar um pouco mais por segurança, né, que não vai colocar muita volatilidade na sua carteira. E como eu falei, é interessante que tenha mais renda fixa, é interessante que dentro da renda fixa tenha mais pós-fixado, mas não necessariamente quem é agressivo vai ter só renda variável. Até porque você vai acabar perdendo oportunidades por ter só essa classe. Porque se você tiver uma parte, por exemplo, atrelada à renda fixa pós-fixado, você vai se beneficiar de um cenário oposto ao que beneficia a renda variável. Então, na hora que aquela classe está subindo, ou melhor, na hora que essa classe aqui, que é a renda variável, está caindo, essa outra está subindo. E é isso que te permite tirar de uma classe e colocar na outra. É a estratégia de diversificação somada à de rebalanceamento. Então, dessa forma, você vai conseguir aproveitar os momentos de queda do mercado. Porque não adianta nada você ter muita renda variável e aí a sua parte de renda fixa está lá em pré-fixado. Porque essas duas classes vão se beneficiar do mesmo cenário de queda na taxa de juros. Então esse é um ponto bastante importante, né? Você tem que saber quais são os produtos que são descorrelacionados, que têm comportamentos diferentes, né? Então, mas voltando à questão do perfil, para investidores que são conservadores, é interessante ter uma pequena parcela em renda variável, né? Desde que tu conheça, desde que tu faça uma análise mais aprofundada e que aquela questão de conhecimento não seja uma limitação, né? E se o tempo que tu tem, o horizonte que tu tem de investimento, te permite fazer isso também. Mas só pela questão de aversão a risco, às vezes, não é um grande problema de tu entrar dentro dessa classe que é renda variável. Tu não pode entrar se o horizonte de investimento teu for muito curto, o teu objetivo está muito perto, e aí, como eu falei também, né, o tempo de permanência nesse ativo acaba influenciando bastante. Então é isso, né? E isso vale para fundo imobiliário também, que também é renda variável. Muitas pessoas acabam não lembrando desse ponto, né? Só que dentro da renda variável existem empresas que são mais seguras e empresas que são menos seguras. Se você entra em renda variável, mas você é um investidor mais conservador, é mais interessante encontrar grandes empresas, procurar grandes empresas ou até índices, ETFs que capturam as principais empresas daquele mercado. E aí você vai ter muito menos volatilidade do que se você comprar uma empresa pequena, que vai subir muito ou cair muito. Então, dentro da renda variável, tem ações que são mais interessantes para investidores conservadores e para investidores agressivos. Ela não é uma única classe ali que vai apresentar o mesmo comportamento, ou não vai ser composta de produtos que apresentam o mesmo comportamento. Não, dentro da renda variável tem diversos produtos diferentes. E aí, a questão de investimentos internacionais é outro ponto importante, né? Do ponto de vista teórico, quando você coloca mais ativos dolarizados, investimentos nos Estados Unidos, por exemplo, você está tirando o risco da tua carteira. Esse é um outro ponto. Só que não dá para desconsiderar também que se tu não for um investidor muito grande, se tu não tem um capital muito grande, tu tem que ter uma preocupação com as tuas receitas, as tuas despesas que vão ser em reais, né? Então, não dá para simplesmente investir tudo lá fora, colocar todo os teus recursos lá fora, porque tu ainda está no Brasil, né? Então, a não ser que tu tenha condições de simplesmente sair do Brasil e seguir uma nova vida lá fora, se tiver algum problema muito sério na economia brasileira, tu não vai ser desvinculado dos problemas na economia brasileira. Mas é interessante ter uma parcela, sempre ter uma parcela em ativos dolarizados, porque isso vai diminuir um pouco mais a volatilidade da tua carteira. Mas por que normalmente nós indicamos carteiras com uma menor participação de ativos dolarizados para investidores conservadores? Normalmente é por questão de conhecimento. Se tu não sabe qual é o produto que tu está investindo lá fora, então é melhor não investir. Então investe em alguma coisa que tu conhece aqui, investe numa renda fixa que tu saiba como que é o desempenho e não coloca por essa questão. Por mais que vai acabar diminuindo a volatilidade, o risco implícito daquele setor, o risco daquela economia ser menor lá nos Estados Unidos do que aqui no Brasil, se tu, enquanto investidor, não entende do que tu está investindo, então é melhor não investir. Então esse é um ponto importante, né? E normalmente é a principal razão
para o investidor conservador não ter tanto de ativos dolarizados na sua carteira, né? Porque ele tem menos conhecimento. Então, se expõe a uma classe que ele acaba não entendendo por que está oscilando, né? E o câmbio acaba oscilando bastante. Então, nessa live, nós falamos sobre isso, sobre entender o seu perfil, a necessidade de entender o seu perfil antes de começar a investir e o quanto essa análise ela precisa ser uma análise profunda, não é simplesmente sair comprando o primeiro ativo que te recomendam ou criando a primeira carteira que algum influencer te recomenda, e sim entender como você se comporta, qual é o seu horizonte de investimento e para que você está investindo. São pontos essenciais. Isso mostra que a análise de investimento não é simplesmente comparar risco e retorno. A análise de uma carteira não é simplesmente analisar risco e retorno. E além disso, tem outras questões também. Entender a parte tributária, como que você vai fazer, quais tipos de investimento você paga mais ou menos impostos, tudo isso é fundamental também. Mas esse é o assunto aí para nossa próxima live. Até mais.